Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 23 de setembro da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória de São Pio de Pietrelcina. Porém, não vou falar nada do santo, não, mas espero que a intercessão desse santo nos ajude nestes tempos tão difíceis. Não? E que, de verdade, ele que buscou a santidade e queria ajudar de verdade a tantos nos seus sofrimentos, seja corporais, seja espirituais, nos ajude hoje em tantas dificuldades que cada um de nós tem, tá bom? Mas as leituras que hoje a igreja nos dá para meditarmos um pouco, a primeira leitura é do Eclesiastes, do livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 11. E aqui é um texto que parece estranho. O autor do livro está falando que parece que como ele começou o livro dizendo que tudo é vaidade, e nada há de novo sobre o sol, né, sobre a terra, etc., não? Debaixo do sol. Ele quer colocar aqui que não tem nem novidade, não há nada novo, que parece que até as coisas são cíclicas. Há tempo para tudo. E ele vai começando um discurso nesse sentido. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de... E algumas coisas que coloca o autor podem nos chocar, não? Que é tempo... como é que eu vi aqui? Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de... Então, temos que ter tempo para guerrear? Não é isso que fala. A guerra é um mal. O ódio é um pecado. Mas o que está falando o autor do livro de Eclesiastes? Que não há nada de novo. Parece que as coisas voltam, é cíclico. Há tempo para tudo. Nesse sentido de que, como não há novidade, parece que vai e volta, tem tempo de plantar e de colher, tempo disso, tempo daquilo. Parece que as coisas se sucedem cíclicas, não tem novidade. Este é que é o negócio. Por isso, espero que, como eu tentei dizer ontem, qual é a novidade do Senhor? O Senhor é aquele que, de fato, modifica a nossa vida, a nossa história, o tempo. Ele que dá sentido à vida. Porque se eu busco um sentido aqui, como dizia na filosofia, aqui não, na imanência, neste mundo, não naquilo que está metafísica, né? Fora daqui, fora do tempo, no eterno. Se a gente pensa que é só aqui, a nossa vida, que pena, que triste. E é disso que está falando o autor. Ele se decepciona porque talvez, como todos os homens sobre a Terra, a gente parece que quer aqui realizar, satisfazer-se. Sim, o homem tem realizações, tem satisfações nesta vida, neste mundo. Mas não que sacie a vocação do homem ao céu, à eternidade. Aquilo que é eterno, aquilo que não passa, que dura. E parece que a gente busca, trabalha, sofre, faz tanta coisa por coisas que passam, por aquilo que não é eterno. E eu espero que o Senhor de verdade nos ajude a buscá-lo. Ele é o único, Ele é o eterno, Ele é a única coisa que não passa e que dá sentido à tua vida e à minha. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao 22. Ontem Herodes ficou espantado com aquilo que escutava sobre Jesus e queria vê-lo, mas vê-lo como um cético. Ali Lucas apresenta, diferente de Mateus e Marcos, que apresentava um Herodes atormentado, como eu dizia ontem, pela figura de João Batista, que ele mandou decapitar. Ontem o Evangelho mostrava um Herodes cético. Todo mundo dizia que Jesus ou era Elias,
que voltou, que ressuscitou, um dos profetas ali, enfim. E Herodes estava muito cético. Que João Batista que voltou, o quê? Eu mandei matar, degolar a João, mas quem é este? Eu disse ontem a vocês, não é que ele queria ver, porque queria e percebia nestes sinais que Jesus manifestava que era o Messias, que era o Senhor. Não. Uma curiosidade, queria ver o show, queria ver o espetáculo, e é isto que Herodes manifestou quando Pilatos manda Jesus a Herodes para julgá-lo. E ele tentou julgar a Jesus, mas para ver o show. Como Jesus não satisfez, zombou, não? E mandou de volta a Pilatos. Aqui, parece até que é a continuação, mas né, estamos neste capítulo 9 de Lucas. Ontem nós estávamos no início do 9, né? Foi do 9, 7 ao 9, né? O capítulo 9 do 7 ao 9. Hoje é o capítulo 9, mas do 18 ao 22. Então, primeiro Herodes queria ver Jesus, e a multidão dizia que Jesus era um profeta, Elias que ressuscitou, ou até João Batista que ressuscitou. O que faz Jesus? Se Herodes escuta isto, o povo já dizia isto, parece que Jesus já vê que chegou o momento de, depois dos discípulos verem tantos sinais, tanta pregação e tudo, se sabem quem é Jesus, quem ele é. Por isto, Jesus os leva a um lugar deserto e retirado e pergunta aos discípulos, quem diz o povo que eu sou? Os outros evangelhos paralelos deste vão dizer que Jesus levou os discípulos a Cesareia de Filipe, longe pra caramba de Jerusalém, para que ninguém se sentisse pressionado em responder. E aqui o evangelho de Lucas coloca que ele levou os discípulos num lugar retirado. Queria que a resposta dos discípulos fosse a mais livre possível. Sem pressão, porque estavam cercados de fariseus, mestres da lei, da multidão, não. Levou os 12, os apóstolos, os discípulos a sós. E aí pergunta, quem diz o povo que eu sou? Aquilo que o povo disse a Herodes, que nós escutamos ontem. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros que alguns dos profetas que ressuscitou. Que complicado. Que difícil é do povo, mesmo vendo os sinais, é mais fácil acreditar que Jesus é a reencarnação ou a ressurreição, não, voltou à vida. Um dos antigos profetas. Por quê? Porque lhes parecia algo inacreditável. Soava aos seus ouvidos e aos olhos, por aquilo que eles viam, que os sinais que Jesus fazia lembrava os antigos profetas. Eliseu, Elias, não? Jeremias, ou seja, aqueles grandes que fizeram sinais, milagres, coisas extraordinárias. Mas não conseguiam dar o passo de perceber que os sinais que Jesus fazia manifestavam que ele era o Messias. Mas mais do que isto, Jesus aqui quer ver até que ponto eles já percebem que Jesus não é apenas um homem. Nele se manifesta Deus. É verdade que os discípulos entenderão isto depois da ressurreição, porque os anúncios do querigma, da boa notícia, da morte e da ressurreição de Cristo, como preço do nosso resgate, ou seja, da destruição do pecado e de dar-nos o Espírito à vida, naqueles querigmas do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, eles como judeus, Pedro e os discípulos, usam nos seus querigmas, dizendo que Jesus é Kyrios, que ele é Senhor. O judeu só aplica a palavra Kyrios, Senhor, para se referir a Deus. Não chama nenhum homem de Kyrios, Senhor. Está reservado a Deus. E chamar Jesus de Kyrios, de Senhor, é dizer, ele é Deus. Ele é Filho de Deus. Ou seja,
que ele tem a mesma natureza do Pai, porque eles escutaram muita coisa de Jesus. Ah, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Então, se ele é filho de Deus. Mas esta afirmação que a gente faz no credo, faz parte da nossa doutrina, quanto tempo demorou para que os discípulos ensinassem que Jesus era o Senhor, era o Filho de Deus, era Deus. Professá-lo como Deus. Demorou. Por isso aqui Jesus, levando-os à parte, quer ver se já começam a perceber quem ele é. Se sabem com quem eles caminham. Se sabem com quem é este que faz sinais, milagres, curas e tudo isto. Primeiro Jesus perguntou, quem diz o povo que eu sou? E depois diz, e vós, quem dizeis que eu sou? A expressão eu sou, Jesus já está aqui indicando. Eu sou é um nome que Deus deu a Moisés. Quando Moisés perguntou qual é o teu nome, este é o nome que Deus deu a Moisés. Diga ao povo que eu sou me enviou. Ou, como usa um pouco depois a expressão que usa no Antigo Testamento, eu sou aquele que sou. Vocês vão saber quem eu sou por aquilo que eu vou realizar. Vou me manifestar no vosso meio, numa obra, fazendo algo, agindo no meio de vocês, e vocês vão descobrir quem eu sou. Aqui Jesus primeiro pergunta, quem diz o povo que eu sou? Será que o povo percebe que eu sou Deus? Essa expressão, eu sou. E depois pergunta aos discípulos, e vocês? Já começaram a descobrir que eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus? É Pedro que responde, tu és o Cristo de Deus, o Messias. Em outro evangelho, me parece que em Mateus, Pedro vai responder, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, a fé na divindade de Jesus demorou pouco a pouco, mas é isto que Jesus está querendo que os discípulos se já começam a perceber. Jesus, naquele evangelho de Mateus, vai dizer que Pedro não chegou a esta conclusão por carne e sangue, porque ele é inteligente, não, porque o Pai o revelou. E é nesta fé da igreja, nesta profissão de fé de Pedro em Jesus, que Jesus vai construir a sua igreja. Pedro vai ser a pedra, a rocha, no qual a fé, a profissão de fé de Pedro, Jesus vai construir a sua igreja. Porém, aqui, quando Pedro diz esta afirmação messiânica, tu és o Cristo de Deus, Jesus proibiu a eles severamente de que contassem isso a alguém. Por quê? E ele explica depois, porque o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Sim, podem até acreditar de repente que Jesus é Deus, Filho, mas para quê? Para pedir coisas, para que ele resolva, para que ele faça milagres. E Jesus diz, eu sou o Messias, eu sou Deus, mas o Deus da cruz, o Deus do aniquilamento, o Deus que entra na morte para destruir a morte e dar a vida. E ensino a vocês qual é o caminho para a vida. Que entrando na morte, aceitando a cruz de cada dia, mortificando em vocês as paixões, terão a vida. Jesus quer que o pessoal veja em Cristo crucificado a imagem de Deus. Não nos milagres, não nas curas, onde ele quer ser reconhecido, de que ele tem poder sobre a morte. A morte não o retém, que ele destrói a morte e ressuscita da morte. Não é nos milagres, não é nas curas, é na cruz. Vendo a Cristo crucificado, ele quer ver se o povo reconhece que ele é Deus, é o Filho de Deus. Por isso, na cruz, só um centurião, um pagão, vai dizer, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Por isso a palavra de hoje espero que nos ajude e que nós de verdade professemos a Jesus como Senhor, mas não porque eu aprendi, mas porque de verdade sei quem Ele é na minha vida, porque esta pergunta que faz Jesus aos discípulos, vocês sabem quem eu sou? E como saberão que eu sou? Por aquilo que eu vou fazer na vossa vida. E eu espero que nós cheguemos à conclusão que chegou Pedro, ajudado pelo Pai, de que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo. Vou fazer hoje a oração coleta, encerrar aqui o nosso encontro hoje, com a oração da missa, não, da coleta,
da memória, da festa aqui, memória de São Pio de Peltretina, presbítero. Oremos. Ó Deus que enriqueceste São Pio de Peltretina com o espírito de verdade e de amor para apacentar o vosso povo, concedei-nos, celebrando sua festa, seguir sempre mais o seu exemplo, sustentados por sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.